Porque numa divisão de frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A gente for analisar, a grande maioria dos livros didáticos, ele não traz essa explicação, ele faz diretamente, o jeito que o aluno aprende. E a gente ensina isso para o aluno lá no quinto, sexto ano, mas ele aprende fazendo direto, que ele termina se esquecendo por que uma divisão é transformada numa multiplicação. Lembrando que, se eu tenho uma fração em que o numerador é múltiplo do numerador da outra, e o denominador é múltiplo do denominador da outra, ou seja, se o numerador dá para dividir pelo numerador da segunda fração, e o denominador dá para dividir pelo denominador da segunda, eu não preciso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Você divide diretamente. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 terços. Agora, repetindo. Repete a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Inverso de 5 meios, 2 quintos. Multiplica. 10 vezes 2, 20. 6 vezes 5, 30. Dividindo tudo por 10. Corta o zero de 5, zero de baixo, vai ficar 2 terços. Observe que deu o mesmo resultado. Então, você não precisava repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Divide direto, se der para dividir direto. Agora, observe que o 6 dá para dividir pelo 2, mas o 10 não dá para dividir pelo 3 aqui nesse exemplo. Então, nesse caso, eu sou obrigado a repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Toda fração é divisão do número de cima pelo de baixo. Então, 10 sextos dividido por 3 meios, eu posso escrever 10 sextos em forma de fração, né? Dividido por 3 meios. O numerador é 10 sextos e o denominador é 3 meios, porque 10 sextos é um número, 3 meios é outro número. Agora, vamos entender por quê. Por exemplo, se eu tenho 5 terços e eu multiplicar o número de cima e o de baixo por um mesmo número, que eu estou usando 2, por exemplo, 5 vezes 2, 10... 3 vezes 2, 6. 10 sextos é equivalente a 5 terços, ou seja, eu não alterei essa fração. Se você dividir por 2, 10 dividido por 2, 5, 6 por 2, 3. Ó. Então, 10 sextos é equivalente a 5 terços. Tanto faz você multiplicar ou dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número que você não altera a fração. Da mesma maneira que todo número eu posso escrever na forma de fração, é só colocar o número 1 embaixo. Ó. 7 sobre 1, 7. 8 sobre 1, 8. Todo número diferente de 0 multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 terços, o inverso de 5 terços é 3 quintos. Então, quando eu multiplico 5 terços por 3 quintos, vai ficar 15 sobre 15, né? 5 vezes 3, 15, 3 vezes 5, 15. Como eu disse que a divisão de uma fração é a divisão do número de cima pelo de baixo, 15 dividido por 15 é igual a 1. O que eu quero com isso? Quero que, observe aqui agora, 10 sextos dividido por 3 meios. Eu quero que esse denominador fique igual a 1. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar pelo inverso de 3 meios, como eu fiz aqui com 5 terços. Ó. 3 meios vezes o inverso. 2 vai para cima, 3 desce. Ó. Agora, observe que quando eu multiplico o numerador e o denominador, tem que ser pelo mesmo número. Então, se eu multipliquei embaixo por 2 terços, eu tenho que multiplicar o de cima também pelo 2 terços, que é para não alterar a fração. Então, observe que 3 meios, vocês entenderam por que eu estou multiplicando por 2 terços, porque eu quero que fique igual a 1. Lá em cima, se eu usei 2 terços embaixo, eu tenho que usar os 2 terços multiplicando lá em cima também. E eu permaneci 10 sextos que multiplica 2 terços. Agora embaixo, ó. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Meu objetivo era esse, fazer com que esse denominador ficasse igual a 1. Para quê? Para eu fazer isso. Ó, 7 dividido por 1, 7. 8 dividido por 1, 8. Então, 10 sextos vezes 2 terços dividido por 1 é o próprio 10 sextos que multiplica 2 terços. Ó. Vocês sabem de onde nasceu esse 2 terços, né? É o inverso da fração de baixo. Ó. Então, vocês estão observando aqui que 10 sextos dividido por 3 meios está o quê? 10 sextos que multiplica o inverso de 2 terços. Ó. Essa é a razão de nós transformarmos uma divisão numa multiplicação. É esse processo que eu fiz todo aqui, ó. Agora eu multiplico. 10 vezes 2, 20. 6 vezes 3, 18. Simplifica tudo por 2. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Vai ficar 10 nonos. Ó. Então, lembrem-se. Uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda por conta disso, ó. Todo esse processo que eu relembrei aqui, porque provavelmente ou talvez você tenha se esquecido. Um abraço e até a próxima.